passaporte do Thiago com visto aprovado, abracei o carteiro. Como foi tirar esse visto de nômade? Foi muito emocionante, gente. Então essa vai ser nossa nova vida. Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Um vídeo diferente hoje, vídeo com o Musão, porque nós temos uma grande notícia para dar para vocês. Rufem os tambores! Rufem os tambores! A grande notícia, a família vai aumentar? Não! A família vai se mudar? Sim! Gente, nós vamos nos mudar para Portugal. Recebemos o nosso visto, nosso tão sonhado visto de... Nômade digital. Nômade digital. E a gente veio aqui contar os detalhes para vocês de como foi receber esse visto. Vamos iniciar com uma pequena introdução de por quê? Por que queremos morar em Portugal, Thiago Rodrigues? Rodrigues, português. Porque né? Portugal é na Europa, né? Começa que é na Europa, né? A gente ama muito a Europa, já viajamos algumas vezes. E cada viagem, mesmo sendo longa, parece que a gente só consegue ver um pouquinho, né? De tudo que a gente quer ver. E a gente gosta muito de toda a segurança, né? Que isso não há o que falar. Comidas. E de todos os lugares, né? Como as cidades são limpas, organizadas, muitos pontos turísticos, muita história. E também o custo de vida lá, né? Portugal é um dos custos de vida mais econômicos da Europa, né? E isso para um brasileiro, né, que quer se mudar, realmente acho que é um dos países mais baratos. A facilidade da língua. Obviamente, falando português, a madame não precisa falar inglês. A facilidade da língua também é um ponto, porque eu não falo inglês, estou fazendo cursinho, né, estou estudando. O Ti fala muito bem, mas eu não falo, então temos essa facilidade da língua em Portugal. E a gente sonha em morar fora do Brasil há um bom tempo, né? Acho que faz vários anos que essa ideia se amadurece. Já teve, né, alguns outros países que talvez a gente poderia ter ido. E agora veio toda essa facilidade desse visto de nômade digital. E não é só Portugal, tem vários países da Europa dando esse visto, né? Mas nós fomos pelo caminho que seria mais fácil, que foi Portugal. E a nossa viagem está super pertinho, gente. 20 de maio nós vamos pra lá. A família toda, eu, o Ti, as nenéns. Se vocês gostarem muito desse vídeo, se vocês curtirem muito, compartilharem, comentarem, a gente vai fazer vídeo lá em Portugal, vai explicar como vai ser, né, toda essa chegada. O meu reagrupamento familiar, né? Eu vou ver se eu vou aceitar ela ou não. Tem que ver quais são as intenções. Se eu chegar lá e eles não aceitar ela, eu vou ter que mandar de volta. Quais são as intenções dele, né? De início comprou passagem só pra ele, nem comprou passagem pra mim. E nem pediu meu reagrupamento ainda, né? Dá pra pedir aqui do Brasil, mas o Thiago achou que era mais difícil, né? E que já teria que pagar todas as taxas, ter a minha passagem de ida e volta, tudo isso, sendo que a gente não tinha certeza se ia aprovar o dele, né? Então agora com o dele já aprovado, o meu é só o reagrupamento. E nós vamos levar nossas duas nenéns, né? Nossas duas pets também, vai a família toda. Então a gente pode fazer outro vídeo explicando toda a burocracia de levar pet, que realmente tem muita coisa, muita burocracia. É uma das partes que eu estou mais nervosa da viagem, mas a gente tá seguindo tudo certinho, né? Para elas poderem entrar, né, em Portugal e serem portuguesas também. Nós não queremos ficar morando só no mesmo lugar, na mesma cidade, porque afinal de contas nós somos... Nômades. Nômade não precisa morar num lugar só. Então a gente vai passar por várias cidades de Portugal, sempre, né, reservando uns Airbnbs de longa data, de um mês. E de início nós vamos para a parte das praias, que foi a região que a gente muito amou em Portugal. Mas ano passado
passado na nossa viagem que a gente fez Itália e Portugal, justamente para conhecer Portugal. A gente ficou 15 dias e foi do sul ao norte, né? Do Algarve ao Porto. E óbvio que tem muito mais para conhecer em Portugal. E a gente gostou muito, né? Do clima total, assim, de Portugal. A gente achou muito legal. Várias cidades a gente gostou. Nos apaixonamos pelo Algarve, que tem uma beleza, né? Fizemos até um amigo, né? Fizemos amigos, né, em Portugal. Da Algarve a gente fez amigo. Temos que ir lá ver nosso amigo, né? E a gente vai passar depois pela Serra da Estrela, pelo Douro de novo, Porto de novo, todas essas regiões de Portugal. E vamos ir para outros países também, né? Porque tudo na Europa, a comodidade de você ir pra Espanha logo ao ladinho, e pra França e pra todos os outros países, né? Tem uma comodidade muito maior. E vamos ir na academia, a gente quer continuar a vida fitness lá em Portugal, né? É verdade. A gente quer estar vendo cidades que vão ter academia, crossfit, todas essas coisas. Então essa vai ser nossa nova vida, gente! Estamos empolgados! Essa nossa nova vida de nômade na Europa, com as Daném. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me. E agora a gente então vai tirar as dúvidas explicando ponto a ponto como foi tirar esse visto de nômade. Então, essa lei do nômade digital, ela foi aprovada há pouco tempo em Portugal, né? Foi em novembro? Dezembro que tu viu? Outubro. Em outubro de 2022 foi aprovada a lei do nômade digital e do visto de busca de emprego também. Busca de emprego, que é outro visto diferente, já tem, né, acho gente falando aqui no YouTube desse visto de busca de emprego. E uma das primeiras barreiras que tivemos foi que aqui no vice-consulado de Porto Alegre, o Ti tentou levar todos os documentos, né? E não foi tão bem aceito. Eles nem queriam aceitar a lei primeiro, depois queriam mais documentos que precisava, né? Então, o que tu fez, amor? Eu pesquisei no Google e encontrei a empresa que processa os vistos para Portugal. É a VFS Global. E submeti diretamente para eles por correio. A empresa que processa aqui no sul, ela fica sul e sudeste, ela fica em São Paulo. Cada região tem um centralizador de processamento de vistos. E daí tu pode consultar tudo no site que vai estar aqui embaixo. Vai ter o link aqui embaixo, então, desse site. E os nossos documentos foram muito melhor aceitos, né? Eles aceitaram essa lei de Portugal, aceitaram os requisitos que de fato estão na lei, né? Então agora nós vamos aos requisitos, um a um, do que precisa para você ser um nômade digital. Deixa eu consultar os búzios aqui. Em Portugal. Assim, quando tu manda um e-mail lá para a VFS, eles te devolvem todos os dados que tu precisa enviar para o visto. É bem completinho. Então tu pode mandar para infoportugal.sp@vfshelpline.com. A gente escreve aqui embaixo, mas isso aí também tá tudo na página online deles. Isso, mas vamos falar assim, as principais coisas que você precisa para vocês terem uma ideia, né? Isso. Para pedir esse visto. O básico para te ser considerado um nômade é trabalhar remotos, é tu ter rendimentos por teletrabalho. E tu vai ter que comprovar no mínimo 3 meses de rendimento por teletrabalho. Então tu tem que estar trabalhando há 3 meses para essa empresa, no mínimo, e comprovar esse montante de valor que eles exigem lá. E funcionário que é autônomo também pode, né? Só tem que comprovar, né, os comprovantes de renda dos últimos serviços que fez. Tem muita gente que trabalha autônomo online, né? Sim, sim. Na hora dos comprovantes, tem 2 formas de comprovante de vínculo empregatício. O primeiro é o subordinado, que seria eu sou contratado de uma empresa. A empresa vai ter que fazer um papel dizendo, tu trabalha aqui, ganha tanto, e esse aqui, tu trabalha remoto. E o segundo cenário é quando tu não é subordinado. Daí tu tem que botar todos os documentos da tua empresa e comprovar que tu trabalha remoto de alguma forma, né? E esse visto é justamente para aplicar a pessoas que trabalham online para empresas de fora de Portugal, né? Qualquer empresa do mundo que você trabalhar de forma remota pode aplicar esse visto. Depois, o outro requisito, então, é o salário, né? Isso. Tem que ganhar 3 salários mínimos portugueses, isso? 3 ou 4? Deixa eu confirmar isso. 4.
é equivalente a 4 salários mínimos portugueses mensais. Vamos colocar aqui o valor aproximado em 2023, né, do salário mínimo português, quanto seria 4 salários mínimos portugueses. Isso tudo nós estamos explicando o visto do nômade, né, do titular, que nesse caso é o Thiago. Ele fez tudo só para ele neste momento. E depois eu vou pedir o meu reagrupamento familiar com ele, né? Todo visto de residência, pelo menos português, ele funciona em 2 etapas. A primeira etapa eles te dão um visto temporário, que é um visto de até 4 meses, para te chegar lá, te estabelecer. E depois que tu tiver estabelecido, tu submete a solicitação do visto de residência para te ficar indefinidamente, que ele vai valer 1 ano, depois tu renova e ele vai renovando anualmente. Então é assim que funciona, tu entra com visto temporário de residência e depois tu aplica para o visto permanente lá. E quando a gente chegar então com esse visto temporário aí de 4 meses, nesse período a gente teria que arrumar uma casa, Morada. né? Uma morada. E pede na internet, é tudo 100% online hoje em dia, né? Tu pede na internet o visto de residência permanente, né? Isso. E uma das grandes facilidades de ir com esse visto todo pronto, certinho, não ir como turista, depois pedir lá um visto, que tinha muita gente fazendo isso, né? Dizem que tem uma lista de 100 mil brasileiros lá esperando o seu visto aprovar. Seja o visto do nômade ou o visto da procura do trabalho, você já chega lá com tudo organizado certinho, né? Não tem o risco deles te barrar na imigração, né? E bem como essa fila é muito mais rápida, porque a fila de quem entra como turista para depois pedir o visto de na residência, tá essa fila imensa e eles nem estão dando mais, né, para muita gente. Não recomendamos ir dessa forma. Não. Faça o seu visto, é tão fácil fazer o visto. Até o visto da procura de emprego, se você seguir todos os requisitos certinhos, né, ele acredito que ele esteja mais fácil, porque aprovou uma lei dando esse visto, né? Sim. Para quem quer procurar emprego em Portugal, você tem que ter uma reserva, tem uns requisitos, a gente pode deixar o link aqui, você tem que ter, né, uma reserva de dinheiro e fazer todo esse procedimento da mesma forma para ir procurar emprego em Portugal. Quando você estiver lá olhando o seu checklist, você vai chegar num item que é os cidadãos CPLP são dispensados da apresentação de. O que é CPLP? É a Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Então a gente se inclui nesse item. O que esse item ele tem a dizer? Primeiro, se tu tiver uma pessoa lá que se responsabilize por ti, tu não precisa demonstrar os meios de subsistência. Então eles te exoneram da necessidade de comprovar que tu tem rendimento suficiente para ficar esse visto temporário lá até tu estabelecer residência. Ou, se não for o caso, tu consegue usar os teus próprios comprovantes de declaração de imposto de renda, comprovante de salário como meio de subsistência para te manter lá. Então acaba que, como sendo brasileiro, falante da língua portuguesa, a gente acaba tendo uns benefícios a mais nesse visto. Não precisa ter já a casa certo. Exatamente. Eu acho que quem não fala português tem que ter uma residência certa que pode ficar, né? Exatamente. Tem requisitos a mais, porque eu acho que vai ter essa barreira da língua, né? E como a gente já fala português, se imagina que vai conseguir mais facilmente, eu acho, né? Se virar em Portugal. A gente foi aprovado de primeiro visto, mas o Thiago enviou até mais coisas do que o necessário, né? Acho que a gente pode dizer, em relação a isso da renda, né? A gente viu todos os extratos de conta bancária de imposto de renda. Ele marcou com o negocinho de marca-texto, né? Os rendimentos, assim, no meio lá daqueles extratos. Mandei os prints dos cartões de crédito, com os limites de crédito. Mostrando os limites dos cartões de crédito. A gente mandou muita coisa, assim, realmente, né, para eles verem que a gente conseguiria se virar em Portugal. Então a gente comprovou nesse sentido, mas nem comprovamos tipo fortunas de poupanças de investimento, isso não, porque a gente nem tinha. Foi mais esses rendimentos mensais e os limites de cartão de crédito. E um detalhe muito importante, em não tendo uma pessoa lá para se responsabilizar por ti, você vai precisar fazer 2 coisinhas. Comprar a passagem de ida e volta no período dos 4 meses do seu visto, que ele já vai ter que estar definido. Você, quando aplica o visto, você vai dizer, eu vou ir tal data e voltar tal data. Então, tem que ter a passagem de ida e de volta nessas datas. E também, você vai ter que ter o comprovante dos hotéis durante esses 4 meses. Todos os hotéis, ou Airbnb, ou qualquer outra coisa que você reservar,
vai ter que enviar os comprovantes. Daí o que a gente fez, como a gente obviamente não quer voltar em 4 meses, o Thiago comprou passagens com cancelamento gratuito no Isso. site. São um pouquinho mais caras, mas vale a pena você comprar essa passagem para não perder, né? A gente comprou uma passagem de ida sozinha, né? Com cancelamento grátis, numa data, e uma passagem de volta com cancelamento gratuito. E reservou todos os hotéis com cancelamento gratuito também ali no Booking, no qual é outro site? Trivago, hotéis. Tudo com cancelamentos gratuitos. E o Thiago imprimiu e mandamos todos esses comprovantes, foram aceitos. Com o visto aprovado certinho, a gente pôde comprar a minha passagem, né, oficial para ir para lá. E, né, depois que estivermos lá com o visto de residência, dá para cancelar tranquilamente essa passagem de volta. Ela tem cancelamento grátis até quanto? 24 horas antes, não é? Isso. Então vale a pena você comprar essa passagem com o cancelamento grátis, que não vai perder o seu dinheiro, né? Importante, compre a passagem separada de ida e de volta, porque no momento que tu faz o check-in na passagem de ida, tu não consegue mais cancelar de volta. Então se tu comprar separado, tu tem esse benefício. Por isso a gente comprou. É mais caro um pouco, mas vale a pena porque a gente não quer voltar, né? Então comprou separadinho a ida e a volta, né? Olha, eu tava olhando aqui, tem um requisito bem importante. O que eles querem para poder aplicar o visto lá também é que tu tenha os acessos à saúde lá, né? Tem 2 formas de obter o acesso à saúde. O primeiro é com o seguro viagem, que tu pode usar do cartão de crédito ou pode adquirir um para o período que tu tiver lá. E o segundo é o PB4. O que é o PB4? O PB4 é um acordo entre o Brasil e Portugal para poder utilizá-lo como se fosse o SUS deles. Então tu vai no site, é um site aqui do Brasil, do governo brasileiro, até vai estar o link aqui embaixo, que tu submete os teus dados do teu cartão do SUS e ele te dá um documento autorizando a tu usar a saúde portuguesa. Grátis. Gratuitamente. Então é bem importante tu emitir esse PB4 para te poder usar isso lá e também para te poder dar entrada no país. Ele é bem importante para te conseguir o teu NIF, teus documentos. E só vai poder usar essa saúde pública, né, com o PB4, essa saúde pública, o SUS português, quem tá lá legalmente, né? Que é mais um ponto que a gente fala, que quem vai de alguma forma ilegal não vai conseguir usar, né? E quem faz o visto todo certinho tem esse acesso. Documentos gerais para todos os requerentes. Esse é o formulário, né? 2 fotos 3x4. O passaporte, né, foi junto no saquinho, não é cópia, o passaporte de verdade, né, foi junto lá para São Paulo. Né? Válido por mais de 3 meses após a data prevista para o regresso. O seguro viagem válido, que nós temos, né, como usa em qualquer viagem, né, o seguro viagem e esse PB4. Ou o PB4. Isso, é o seguro viagem ou o PB4, um dos dois. Mas é bom o seguro viagem sempre, né? A gente sempre tem nas viagens porque ele cobre muita coisa, né? Muitas coisas além o seguro viagem cobre. E eu tenho o link de seguro viagem, vou deixar aqui embaixo pra vocês, se quiserem, né, ajudar este canal. Tem os links de seguro viagem, de chip de celular, né, de aluguel de carro. Tenho vários links pra vocês aqui embaixo. Certificado de registro criminal. Emitido pela Polícia Federal, viu só? Não pode ser criminoso. Esse certificado tem um detalhe, tem que ir no cartório e fazer um registro, apostila AIA, né? Apostila AIA, que é R$70. E daí eles garantem que aquele documento é oficial, é obrigatório fazer isso. E o requerimento para consulta do registro criminal português. É um papel que tu assina e diz que ele autoriza eles a consultarem o teu nome na base criminal deles para ver se tu não é um criminoso em Portugal. Mas também. Mas tem esse modelo do papel só para te assinar. Ele está disponível no site da VFS também. Carta de intenção, explicando os motivos da viagem a Portugal. Essa é uma carta de amor que eu fiz lá. Dizendo que ama Portugal, exatamente. É o melhor país do mundo. O que tu pretende fazer no país. Eu acho que o agente ele vai olhar e vai ver se não tem nenhum indício que tu queira fazer alguma coisa estranha. Então, capricha ali no Love Me Tender e segue a vida. É mais dizendo o que tu vai fazer, como é que tu vai se manter, algo bem tranquilo. E em relação ao trabalho, o contrato de trabalho, né? Dizendo que você é um nômade, né? E os comprovantes de renda.
Exatamente. Eu botei tudo que eu podia. Eu acho que para vocês também é interessante. Bota lá a declaração de imposto de renda, bota a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, se for o caso, cartão de crédito, bota extrato bancário, bota tudo que tu tiver. Quanto mais, melhor. O Iti achou importante falar algumas coisas do formulário de pedido de visto, que ele diz que tem algumas pegadinhas, né, nesse formulário que você tem que preencher. E começa ali que apelido é a primeira coisa. Apelido é o sobrenome, tá? Apelido é o sobrenome, vocês não vão escrever ali apelido Musão. É verdade. Musão, não, apelido é o sobrenome, tá? E daí a outra questão importante das datas, né? Ele diz que tu tem que botar ali 2 datas. Exatamente. Tu vai colocar na opção 24 ali do formulário. Número de entradas. Número de entradas pedidas. Quando tu vai aplicar para residência, são 2 entradas. Por que são 2 entradas? A primeira entrada é do teu visto temporário de até 4 meses. E a segunda seria a tua residência de fato, né? Residência oficial. Mesmo que tu vai ficar lá em Portugal direto esse tempo, Tem mas que ser eles 2 consideram entradas. que são 2 vezes. Uma vez é temporário e uma vez é o permanente. E nessa data da duração da estadia, que tem que ser no máximo os 4 meses, 120 dias, né? Por isso que nós tínhamos de início, né, comprado essa passagem, né, uma ida. E era 28 de abril, né, a primeira ida que nós tínhamos considerado. E a volta exatamente 4 meses depois, nessa passagem de volta, para dar os 120 dias certinhos. É bem importante contar os 120 dias. Se for a mais que os 120 dias, teu pedido vai ser negado. Se for a menos que os 120 dias, tudo certo. Não tem nenhum problema ser uma estada menor. Um pouquinho menos. Outra coisa é aos tempos de processamento. O visto ele demora 60 dias para ser processado. O nosso foi exatamente, né? Exatamente 60 dias. Era de 30 a 60 e a gente na expectativa, o dia 60 foi o dia que aprovaram. E de início veio escrito assim, seu visto foi processado, né? Seu pedido foi processado. E a gente, foi negado ou foi aprovado? E eles não falavam, né? A gente teve que esperar chegar por correio. Sorte que veio rapidinho. No outro dia de manhã, chegou aqui o carteiro. Agarrei o carteiro, peguei a carta, o visto lá, o passaporte do Thiago com o visto aprovado. Abracei o carteiro. Foi muito emocionante, gente. Foi muito emocionante. Mas levou 60 dias exatos. A gente encaminhou que dia? 27 de janeiro, não foi? E o visto foi aprovado 27 de março, né? E a nossa passagem era 28 de abril, né? Tinha esses 30 dias ainda depois do prazo. Na realidade a gente mandou por correio daqui para São Paulo no dia 13, 14 de janeiro. A VFS Global, ela mandou meu pedido para o consulado no dia 27. Então eles têm um tempo para o correio enviar o documento, né? Importante você mandar como carta registrada para ter o rastreio e tudo certinho, eles pedem que seja assim. Chegando lá, eles dão uns 10 dias que eles vão olhar os seus documentos e processar a própria VFS, depois eles mandam para o consulado. Então, planeje essa data com uns 70 a 80 dias, a data de início da viagem. No mínimo uns 80 dias. Que daí vai dar uma segurança para até a VFS dizer, olha, preciso de mais documentos, me mande. Isso. Então é importante ali 90 dias, dá uma margem maior, 90 dias pra frente é o teu visto. O principal objetivo da viagem, a gente viu aqui no formulário também, não tem ainda a opção nômade digital, né? Nesse que a gente respondeu. Então a gente botou a opção outros e nômade digital. Não tinha essa opção. Só lá em Portugal é nomadá. Tu escreve nomadá digital. Nomadá, não é nômade. Nomadá. E uma das coisas principais que a gente já falou aqui é você realmente mandar esse e-mail, né? A gente vai deixar aqui embaixo o e-mail bem escritinho, porque no e-mail que eles respondem é muito bem explicadinho, gente. Tá muito didático aqui, todas as coisas assim que vocês precisam. 2 vias do checklist, você vai imprimir 2 vezes aquele checklist que você marca do ladinho, tenho tudo isso. Tem que ser 2 vias. Então, o formulário do visto, que era o que a gente estava falando agora, que tem essas pegadinhas. E o comprovante de pagamento, você vai fazer por Pix, tem aqui a conta bancária, né, que você vai transferir.
Separado, cada taxa é referente a alguma coisa. Eu assinei a taxa de devolução do passaporte, a taxa de SMS, comunicação por SMS e e-mail, e a taxa da VFS. Deu mais ou menos uns R$700, todas as taxas, 700, 800, por aí. E me mandou por correio e Mandei depois por ganhou correio. de volta o passaporte por correio, né? Por Exato. isso que ele pagou essa taxa. Então, tá tudo muito, muito bem explicadinho, eu acho, aqui nesse e-mail que eles te mandam, né? Todas as coisas que você precisa. Só um detalhe, esse aqui é o de São Paulo, né? Provavelmente o de outras regiões vai ser ponto outra região. Norte, Nordeste vão ser outros e-mails, né? Acho que é no Recife lá. Então a gente bota aqui certinho os e-mails dos infos. Vocês já mandam um e-mail ali do info e olham o Dizendo, site da VFS. É o melhor caminho para conseguir tanto o visto de nômade quanto o visto de procura de emprego. Que os requisitos são muito mais adequados à lei, não são tão rígidos quanto nos vice-consulados. Para dar um exemplo prático, né, do vice-consulado, se tu for para um de procura de emprego, ele vai exigir que tu tenha uma conta aberta em Portugal com 4 salários mínimos portugueses para te conseguir se manter lá durante o período que tu está buscando emprego. E isso não é obrigatório no caso se tu enviar por correio. Tu tem que ter um dinheiro que comprove esse montante em reais mesmo, né? Porque para abrir a conta bancária, tu precisa do NIF, que é o CPF português, né? E para ter o NIF, tu já tem que ter... Tu tem que ter uma morada. Uma morada. Para ter a morada, tu precisa do NIF e da conta bancária, e daí aquela coisa que fica cachorro atrás do rabo, né? E já no caso do nômade digital, eu acho que o caminho foi muito mais simples, né? Realmente pelas coisas que era possível a gente ter aqui do Brasil, que a gente ainda não tinha a conta bancária, nem o NIF. Então a gente fez com os documentos que tinha e chegando lá em Portugal, né, com a residência permanente, a gente vai poder fazer conta bancária, NIF, todas essas coisas. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que era isso aí. Fica ligado no canal pra gente mostrar aí as informações das cadelas e o resto da documentação lá, né? E mostrar a nossa vida em Portugal, como será, porque nós, né, vamos fazer compras no mercado, todo mundo adora ver os preços do mercado em Portugal, e vamos ir na academia, a gente quer continuar a vida fitness lá em Portugal, né? É verdade. A gente quer estar vendo cidades que vão ter academia, crossfit, todas essas coisas. Então eu espero muito que vocês continuem nos acompanhando, espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo ou me chama no direct do Instagram, sou @BobSemMaiara. Se a dúvida for muito difícil, o Thiago vai responder. A consultoria. A consultoria vai responder. Ah, falando em consultoria, tem um negócio bem legal. Tem algumas consultorias que cobram um valor absurdo para submeter os documentos. Então, o que eu diria de dica para vocês? Façam o processo por vocês mesmos e caso não dê certo, não consigam, tenham dificuldade e não seja aceito o seu pedido de visto, daí sim vai recorrer a esse tipo de consultoria, né? Então a gente economizou praticamente uns R$9.000 de não ter usado uma consultoria fazendo por nossa conta. Só vai vir o povo das consultorias dando hate aqui embaixo agora. O povo dando hate do nosso canal, Thiago. Não quero dizer que... O trabalho foi muito trabalhoso, Foi. hein, gente? Vou dizer que o Thiago é a paciência em pessoa. Ele é esquemático, ele é muito cuidadoso com toda essa questão de documentos. Eu li ali, eu já não tava entendendo direito o que tava falando. O Thiago realmente se dedicou muito a estudar essa parte, né, dos documentos. Então, né, se você estudar bastante, assistir este vídeo, assistir outros vídeos e enviar, como eu disse, envia tudo que você imaginar, até mais do que precisa. Cuida certinho as datas, a passagem de volta. Eu acho que são os grandes pontos, né? Isso. E a gente conseguiu, né? Conseguimos sozinhos, sem precisar gastar um dinheirão com uma consultoria, mas com certeza é um trabalhinho difícil e delicado, né? Então, se você quer poupar esse dinheiro, saiba que vai perder muitas horas, né, de dedicação para enviar tudo certinho, né? E ser aprovado em seu visto. Exatamente. É isso? É isso. Não dê hate em nós, não, gente. Só amor. Só amorzinho. Somos amor. Só amor, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Continue nos acompanhando. Olhando os vídeos da Itália que eu estou postando atualmente, estão maravilhosos, maravigold. Estou devendo vários vídeos, né? Tem vídeo de Itália, de Portugal. E tão lindos, hein? Eu quero Dolomitas.
Dolomitas na Itália, gente. O Thiago tá louco por esse vídeo. Antes ele me incomodava dia e noite com o vídeo da Alsácia da França. Agora da Dolomitas. Tá aqui, 3 vídeos da Alsácia. Agora ele me incomoda de noite com o vídeo das Dolomitas. Então é isso, gente. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos vemos em Portugal. Ora, pois. Olha, pois. E tu tem que olhar aqui, ó, pra coisinha da câmera, não pra ti lá. Porque tu fala tão sério, tão formal. É. Pesquisa, o que foi? Não me olhe assim, não me julgue.